Olá, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como fazer a modulação intestinal. O primeiro ponto é a gente avaliar se esse paciente tem disbiose ou não. Lembrando que disbiose é um diagnóstico clínico muito pautado em queixas digestivas, em sinais e sintomas. Então, esses exames que existem de avaliação de microbioma, das fezes, não seria uma forma objetiva da gente estar avaliando a disbiose, né? E a gente também não sabe qual é o real custo-benefício, as vantagens de utilizar um exame desse, dado que o diagnóstico é feito predominantemente por uma avaliação clínica, né? Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre modulação intestinal, né? Como que a gente faz a modulação da microbiota. Normalmente, logo vem à nossa cabeça a utilização de pré-bióticos, probióticos e simbióticos. Existe muita controvérsia na literatura em relação ao tipo de cepa, para que tipo de doença, por quanto tempo utilizar os probióticos, se esses probióticos devem ser utilizados via iogurte, via cápsula, manipulados, enfim. Então, o que a gente tem mais clareza é que, de fato, traz benefício na modulação da microbiota é a gente melhorar a qualidade da alimentação. E de que forma, né? Tem vários estudos mostrando que aditivos alimentares, adoçantes, sucralose, a lista dos aditivos, tanto adoçantes, emulsificantes, conservantes, eles são capazes de prejudicar e gerar essa disbiose, prejudicar a flora bacteriana. Não só esses aditivos alimentares, como também a gordura saturada, como a colina e L-carnitina, quando provenientes, né, são nutrientes que eles vêm principalmente de alimentos de origem animal, né, e o indivíduo com uma disbiose vai estar produzindo alguns compostos, alguns metabólitos nocivos, tá, principalmente do ponto de vista de saúde cardiovascular, e excesso de proteína de origem animal, né? A gente sabe que parte dessa proteína ela é fermentada, a cada 100 gramas de proteína de origem animal, 12 gramas ela é fermentada pelas bactérias que são as cepas piores, né? Então, esses seriam os alimentos que a gente precisaria estar reduzindo. E quais são os alimentos protetores, né? Então, logo vem os estudos, logo chamam a atenção em relação às fibras, né? E de forma mais recente se fala muito sobre o impacto dos polifenóis, dos compostos bioativos na modulação da flora, né? E quais são os alimentos que têm fibra e que têm composto bioativo? Definitivamente não são os alimentos de origem animal, e sim os alimentos de origem vegetal. Então, os principais alimentos que ajudam na modulação dessa flora são os legumes, as verduras, as frutas, né? Os grãos integrais, as leguminosas, as sementes como fontes riquíssimas de compostos bioativos e as castanhas. Basicamente, esses alimentos eles teriam o maior poder de estar promovendo essa modulação intestinal. E mais interessante do que isso, se o paciente se mantiver numa alimentação predominantemente baseada em plantas, como essa que eu estou te dizendo, a ideia é que essa microbiota ela seja modulada, né? Não adianta também fazer durante uma semana um detox, ou fazer durante uma semana uma estratégia dessa, porque após essa mudança alimentar, a flora bacteriana tende a retornar, né? Tem algumas outras questões que eu vou deixar para um outro vídeo, até para o vídeo não ficar muito longo, mas uso, né, de inibidores de bomba de prótons, os omeprazóis da vida, quando não... Às vezes o paciente tem uma indicação há 5, 6 anos atrás e continua tomando mesmo sem voltar no médico, né? Bem como o tipo de parto impacta de maneira bem importante na formação da flora, né? O tipo de parto, se vai ser cesárea, se é parto normal, se a criança for amamentada, enfim, tem outros também em relação se o indivíduo ele tem, principalmente na primeira infância, tem animais de estimação, irmão mais velho, tudo isso modula beneficamente essa microbiota. E as vantagens de uma boa modulação é que você diminui a alergia, doenças cardiovasculares, diabetes, e aí o rol das doenças, tanto metabólicas quanto autoimunes, grande parte delas tem um foco intestinal, né? Hoje já está bem descrito esse eixo intestino-coração, por exemplo. Mas eu vou deixar esse tópico para um próximo vídeo, eu espero que você tenha gostado. E assim você já sabe como modular verdadeiramente a flora bacteriana do seu paciente e não focar tanto no uso de pré e probiótico, até porque o benefício vai ser durante o tempo de uso. Parou esse uso, a flora volta exatamente o que era antes.